Olá pessoal, Carol Mazo aqui no nosso canal de História da Igreja. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história de um movimento que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho toda vez que eu estudo, toda vez que eu dou aula, eu sou muito edificada. Inclusive, se você quiser aquecer seu coração, pesquisa aí no YouTube a música dos Morávios, do Jonathan Helser. Então, quem são os Morávios? A história é bem simples, a gente vai estar aí mais ou menos no século XVIII, no início do século XVIII, então a gente está depois da Reforma, já passamos Lutero, já passamos Calvino, é uma fase mais pós-Reforma. Esse nome Morávios é por causa das pessoas que moravam numa região chamada Morávia. E a história começa por causa da Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra entre católicos e protestantes, mais ou menos naquela região ali da Europa, e os irmãos da Morávia, fugindo dessa perseguição, vão encontrar abrigo em outra região. Quem concede abrigo para esses cristãos refugiados, é até interessante que a história dos Morávios é também uma história de refugiados, é um cara chamado Conde Zinzendorf. Então ele é um conde, ele tem bastante terra ali naquela região, e ele dá um pedacinho de terra para os Morávios, que eles vão construir uma vila, mais ou menos uma vila ali, nessa terra. Com o tempo, aquela vila vai se tornar a comunidade de Herrnhut, que significa o redil do Senhor. Aqueles morávios não eram um grupo único assim de luteranos ou calvinistas ou anabatistas, não. Boa parte deles eram descendentes dos irmãos Hussitas, que veio lá na época do John Hus, não sei se você já ouviu falar. John Hus era um pré-reformador antes de Lutero. Então, vários desses morávios eram descendentes dos Hussitas, que é um grupo bem específico, um grupo reformador naquela região, mas com o tempo a comunidade de Herrnhut se tornou um lugar de exílio para várias pessoas, vários protestantes que eram perseguidos nessa época. Quando a gente está falando de Morávios, a gente está falando de várias linhas de igrejas, linhas teológicas diferentes. Então lá em Herrnhut eles passaram a morar, era, vamos dizer assim, um refúgio, né? Bastantes refugiados ali. Cada um tinha seu culto dia de domingo, cada um tinha sua crença, sua confissão, então um grupo bem misto ali. Basicamente, o que vai acontecer? Onde tem um monte de crente que pensa diferente no mesmo lugar, vão acontecer, obviamente, brigas. E é isso que acontece lá em Herrnhut. Tem alguns livros que até falam que no domingo cada um tinha seu culto e às vezes um ia para a porta do outro começar a gritar dizendo que aquilo que a pessoa estava pregando era errado. Então a história dos Morávios começa com um ambiente de muita divisão e muita briga teológica. Nesse período, o Conde Zinzendorf não ligava muito para os Morávios, só tinha dado um pedacinho de terra para eles morarem, mas com o tempo e por causa das grandes confusões, a confusão foi tanta que o Conde Zinzendorf foi chamado de besta do Apocalipse, só para você ter noção. O próprio Conde volta os olhos lá para o grupo de Morávios e começa a cuidar mais deles. O Conde Zinzendorf, para a gente contar um pouquinho da história dele, ele é de linha pietista, vem do movimento pietista, vale um vídeo aí sobre o movimento pietista. O Conde Zinzendorf também estudou uma coisa interessante, apesar de ser pietista e tudo mais, ele estudou na mesma universidade de Lutero, então mais uma vez a gente vê essas linhas da história da igreja, né, se aproximando. Ele também era um jurista, então ele entendia bastante de liderança, de leis e tudo mais, e aí quando ele vê a confusão lá entre os Morávios, ele vai até o local e uma primeira coisa que ele faz é pregar sobre o pecado da divisão e chamar todo mundo para a unidade. Nesse ponto, Zinzendorf ele foi quase que um precursor da questão da unidade no corpo de Cristo. E aí, como ele é um jurista e tudo mais, ele prepara um documento onde os moradores ali de Herrnhut têm que assinar caso queiram morar lá. E nesse documento, nesse estatuto, Zinzendorf fala muito sobre eles desconsiderarem as diferenças e focarem naquilo mais que eles pensavam igual. Então a questão da comunhão entre os irmãos e da unidade vai ser muito forte. Eles assinam o documento e aí começa uma nova fase na história dos Morávios. E aí no dia 13 de agosto de 1727, eles vão fazer um culto para celebrar esse novo tempo, né? Essa questão do estatuto, de terem se comprometido a não brigar mais e tudo mais. E aí começa o que a gente chama de avivamento morávio. Nesse culto, o assunto foi o amor entre os irmãos, a unidade, a fraternidade, e eles já vinham de uma série de pregações sobre o amor nas cartas de João, e aí desponta o avivamento. Eu vou ler para vocês um trechinho do livro History of Moravian Church. Então, no mesmo momento, todos os presentes absorvidos em profunda devoção foram estimulados pelo toque místico e maravilhoso de um poder que ninguém poderia definir ou entender. Lá na igreja paroquial de Bettelsdorf, eles finalmente conseguiram a firme convicção de que eram um em Cristo. E ali, acima de tudo, acreditavam e sentiam que neles, como nos 12 discípulos no dia do Pentecostes, havia descansado
fogo purificador do Espírito Santo. Então aí começa o avivamento. Então eles têm esse toque místico, né? Essa presença do Espírito. Pessoas têm experiência com o Espírito Santo, visões com Jesus. É muito forte relatos da visão de Jesus como servo sofredor em Isaías, e principalmente essa questão do amor mútuo, né? Da unidade uns pelos outros. Então, debaixo dessa presença, né? Desse poder do Espírito Santo, eles começaram uma reunião de oração, algo voluntário. Eles fizeram uma espécie de relógio de oração, né? 24 irmãos, 24 irmãs combinaram de orar e fazer uma torre de oração. O mais incrível da história dos morávios é que essa torre de oração durou mais de 100 anos. Então hoje se fala muito sobre oração 24/7, né? Dia e noite. Então começou uma reunião de oração que durou um século de oração ininterrupta. Mas aí você pode pensar, tá, então eles eram caras só de oração, viviam orando dentro, sei lá, de um quarto de oração, de uma sala de oração e tudo mais. Não, o mais legal da história dos morávios é que assim como eles foram despertados para a vida de oração, de intercessão, de contemplação da presença de Deus, eles também foram despertados para missões. Então os morávios, quando a gente estuda a história da igreja, eles são conhecidos como os precursores das missões modernas. Então até esse período da Reforma, a gente não vê muita movimentação de missões transculturais. É claro que tem na história da igreja, mas agora missões modernas a gente vai ver a partir dos morávios. Então essa visão de Jesus como servo sofredor, né, que se entregou na cruz e que é digno de todos os povos, tribos, línguas e nações, foi a mola propulsora para vários jovens, inclusive jovens moravianos, se venderem como escravos para evangelizar escravos. Olha que incrível. Então, lugares onde ninguém ia na época, como Groenlândia, América já ia, mas era bem difícil, África, as Ilhas Caribenhas, Alasca, ninguém ia muito como missões para aqueles lugares. Os morávios vão, então eles são os precursores dessa onda de missões na fase da igreja moderna. E outra coisa interessante sobre o movimento e avivamento dos morávios é a paixão deles por música e pelas escrituras também. Então, o próprio Conde Zinzendorf escreveu mais de 2.000 hinos, tem toda uma lista de músicas produzidas pelos morávios, principalmente por essa época, um pouco depois. Eles gostavam tanto de música que os morávios criaram um tipo de culto que basicamente era um sermão cantado. Eles pegavam estrofes e trechos de várias músicas diferentes, que tinham o mesmo tema, e durante o culto, era um tipo de culto, uma reunião específica, era cantada essas canções diferentes, contando uma mesma temática, uma mesma história. A ideia era ser tipo um sermão cantado. Eu achei recentemente um trecho de um hino escrito em 1759 por um bispo e inólogo moraviano. Olha que lindo. Betânia, ó habitação pacífica, mansão abençoada, morada amada, lá meu Senhor teve sua estação de descanso, conversar em clima agradável, com aquela felicidade que Maria saboreava. Eu poderia desejar que esse dia ainda fosse favorecido, mas a presença dele faz para mim todo lugar uma Betânia. Então a gente vê na vida dos morávios muita devoção, muito amor a Deus e muita vida de oração, carregado de oração, né? Então, além da paixão pela música, os morávios também tinham uma devoção muito forte à palavra. Teve uma reunião de oração à noite que o Conde Zinzendorf, ele queria que cada um meditasse numa passagem das Escrituras. Então, à noite, ele leu um versículo e pediu para toda a congregação meditar junto naquela passagem. E aí isso se tornou um costume. Todo dia à noite tinha um versículo específico que todo mundo meditava, que os pastores, quando iam visitar as ovelhas, ensinavam sobre aquele versículo e tudo mais. Com o tempo, esse hábito vai se tornar os daily texts, ou os textos diários, que no futuro vai ser a publicação de um livro devocional com um versículo das Escrituras. Isso é bem interessante. Então, toda a comunidade meditava junto naquele versículo, naquele dia. Com o tempo, os textos diários se tornaram basicamente assim. Tinha um versículo da Escritura, que significava Deus está falando conosco isso. E tinha a resposta, que era um trecho de alguma música. Então, era basicamente a conversa, né? A devocional, uma conversa. Deus fala conosco e nós respondemos através dessa canção. Os daily texts existem até hoje. Igrejas moravianas, o grupo dos morávios, publicam até hoje, centenas de anos depois. E uma coisa super curiosa, o Dietrich Bonhoeffer, a gente vai ter vídeo sobre ele também, ele usava esses textos moravianos, os daily texts. E por fim, eu quero te contar que os morávios exerceram grande influência na fase da igreja moderna, principalmente no Grande Despertamento, porque foi através deles que o famoso John Wesley converteu. John Wesley, teoricamente, né, já era crente, já tinha feito faculdade, já era diácono, estava viajando como missionário para a América para evangelizar os índios
No meio do caminho, ele tá no navio, o navio tá para naufragar e ele tá morrendo de medo. Ele percebe o tanto de temor que ele tem pela vida dele. E no navio tem um grupo de morávios que não tem medo pela própria vida e tá tranquilo de morrer por Jesus ali e tudo mais. E aí o John Wesley tem uma crise e ele chega à conclusão que ele não é convertido, que ele não tem aquela segurança, aquela tranquilidade, aquela paz em Deus. Então ele tem esse choque através de ver a vida dos morávios que também estavam indo evangelizar lá na América, né? Era um grupo missionário de morávios e durante muitos anos ele vai ser influenciado pelo movimento morávio. Então talvez você não saiba, nós fomos muito influenciados por esse movimento também, como herdeiros, né, desse primeiro grande avivamento, desde John Wesley, passando pelo pentecostalismo e tudo mais. Então é isso, gente, tá aí rapidinho a história desse avivamento interessantíssimo, importante na história da igreja, que uniu características tão diferentes. Às vezes é difícil a gente achar na história de um movimento e de um avivamento tanta coisa, como por exemplo, unidade entre os irmãos, vida de oração e devoção, apreço pelas escrituras, missões, vida de trabalho também, que era um aspecto dos morávios. Tem pouca coisa no Brasil escrita sobre os morávios, mas o que você encontrar, leia, porque é muito bom. Vocês gostaram desse vídeo? Ficou fácil? Deu pra entender tudo tranquilo? Comenta aí embaixo, curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho que tem mais conteúdo bom vindo por aí. E lembrando você, se você quiser estudar comigo, eu tenho um curso lá na Escola Convergência, eu vou deixar o link aí embaixo para você conhecer e até a próxima. Então ele era um homem, muitos deles eram... Gente, eu preciso conferir. Eu acho que eu botei a data errada aqui. Gente, 1700? Que é na Alemanha, né? É, naquele documento. Ficou muito ruim. Tô achando horrível. Singstunde, não sei falar. As diferenças e focar naquilo que eles creem igual. Aquilo que pensamos igual. Nossa, tá ruim isso aí. E aí, no dia 13 de agosto de 1723... Não, nesse culto, o pastor pregou sobre... O assunto foi o amor entre os irmãos. Eles amavam uns aos outros, sentiam essa questão. Começou uma reunião de oração que nunca mais terminou. Com um tempo que a gente viu esse amor pela vida de oração, pela devoção, eles também foram despertados para missões. Volto? Não, tá bom. Então é isso, gente. Bem resumido.